Regras gerais para receber a pensão por morte urbana do INSS. Estas regras estão baseadas e atualizadas a partir da Emenda Constitucional número 103 de 2019, somada à recente Lei 13.846, de junho de 2019. Neste vídeo nós vamos falar sobre quem tem direito a receber a pensão, onde pedir, quais os documentos você normalmente precisa para solicitar, e o mais importante, nós vamos apresentar a tabela de duração do benefício no caso de cônjuges, porque pensão por morte, em muitos casos, não é mais para a vida toda. A pensão por morte é um benefício previdenciário que o INSS paga aos dependentes do segurado que venha a falecer, estando ele trabalhando naquele momento ou esteja aposentado, ou em caso de desaparecimento, tiver sua morte presumida declarada judicialmente. O segurado é aquela pessoa que contribui junto ao INSS todos os meses. E para o reconhecimento desse benefício, a legislação diz que os dependentes são classificados por meio de classes. E quem é que está na primeira classe? É o cônjuge, companheiro, a companheira, o filho não emancipado de qualquer condição, menor de 21 anos ou inválido, que tenha deficiência intelectual, mental ou deficiência grave. Na falta desses que nós citamos, aí entra como dependente os da segunda classe, que são os pais, que vão precisar comprovar a dependência econômica daquele segurado. Caso o segurado faleça, não tenha cônjuge, não tenha filhos, não tenha pais, segue os da terceira classe, que são os irmãos ou algum irmão não emancipado de qualquer condição, menor de 21 anos ou inválido que tenha deficiência intelectual, mental ou deficiência grave. Se surgir mais de um pensionista, a pensão será rateada entre todos em partes iguais. E não é necessário que o segurado tenha se aposentado para que os dependentes tenham direito a essa pensão, mas ele precisa estar em dia com as contribuições. Para solicitar o benefício, não é necessário comparecer presencialmente à unidade do INSS, a não ser quando solicitado para eventual comprovação, nesse caso eles convocam. Com falecimento, você pode ligar para o telefone 135 e solicitar a pensão, ou acessar o sistema Meu INSS ou pelo aplicativo Meu INSS, onde você vai precisar cadastrar uma senha web de acesso para fazer o pedido online e dessa forma te dará a oportunidade de enviar a documentação também. Depois você pode acompanhar por esse sistema o andamento do seu pedido. Listamos aqui alguns documentos que podem ser enviados, mas dependendo de cada caso, pode ser que você tenha que apresentar outros também. Certidão de óbito ou documento que comprove a morte presumida declarada judicialmente do segurado. Documentos que comprovem que você é dependente daquele segurado, como certidão de casamento, um comprovante de residência, procuração ou termo de representação legal, documento de identificação com foto, CPF do procurador ou do representante se houver, documentos pessoais dos dependentes e os documentos também do segurado falecido, documentos referentes às relações previdenciárias que o segurado tinha, exemplo, carteira de trabalho, certidão de tempo de contribuição, carnês, documento de atividade rural. Em caso de morte por acidente de trabalho, consulte a página sobre comunicação de acidente de trabalho, a CAT, no sistema do Meu INSS. Embora a pensão por morte não tenha carência, ou seja, não precisa de contribuições mínimas, com base na Lei 13.135 de 2015, no caso de cônjuge, ocorreram modificações no tempo de recebimento da pensão por morte, que vai variar de acordo com o tempo de casamento, a idade do cônjuge e a quantidade de contribuições do falecido. Se o falecimento tiver ocorrido sem que o segurado tenha realizado ao menos 18 contribuições à Previdência, ou se o casamento ou união estável tiver menos de 2 anos, exemplo, faleceu hoje o segurado e vocês têm 1 ano juntos, então será devido 4 meses de pensão apenas, contados a partir da data do óbito do segurado. Agora, se a pessoa morreu depois que ela já tinha 18 contribuições mensais e pelo menos 2 anos após o início do casamento ou da união estável, ou se o óbito foi por causa de acidente de qualquer natureza, independente da quantidade de contribuições e tempo de casamento ou união estável, segue a tabela que é utilizada para a concessão da pensão por morte para cônjuges. Se na data do óbito você tiver menos de 21 anos, receberá a pensão durante 3 anos. Se na data do óbito você tiver entre 21 e 26 anos, receberá a pensão durante 6 anos. Se você tiver entre 27 e 29 anos, receberá a pensão durante 10 anos. Se você tiver entre 30 e 40 anos, receberá a pensão durante 15 anos. E se for entre 41 e 43 anos, receberá a pensão por morte durante 20 anos. A partir dos 44 anos, a pensão por morte é vitalícia, que significa dizer que você recebe para a vida toda. Importante destacar que o cônjuge inválido terá direito à pensão vitalícia independente de sua expectativa de vida.
Somente será determinante apenas a idade do cônjuge para a definição do período de recebimento da pensão por morte, quando o falecimento do segurado se deu por acidente de trabalho ou doença ocupacional. Você sabia que, de acordo com a Lei 13.135 de 2015, o dependente condenado pela prática de crime que tem resultado na morte do segurado não terá direito ao benefício? Significa dizer que, se o companheiro for considerado culpado da morte do segurado e for condenado, não terá direito a receber a pensão. Outro detalhe importante sobre a pensão por morte: conforme a portaria do Ministério da Previdência Social número 513 de 9 de dezembro de 2010, fica garantido o direito à pensão por morte ao companheiro ou companheira do mesmo sexo, para óbitos ocorridos a partir de 5 de abril de 1991, desde que atendam todas as condições exigidas para o reconhecimento do direito a esse benefício. Bom, nesse vídeo falamos sobre as regras gerais da pensão por morte do Regime Geral de Previdência Social, do INSS, quem tem direito a receber, onde solicitar, quais documentos que você vai precisar e a tabela de duração do benefício no caso de cônjuges. E se esse conteúdo foi útil para você, se inscreve no canal, ativa o sininho aqui embaixo do vídeo. Assim você receberá notificações todas as vezes que a gente subir um novo vídeo aqui no canal. Um grande abraço, até o próximo vídeo!